Você acha que o mundo está dividido entre esquerda e direita? A verdade é muito pior. Uma nova aliança de ditadores está surgindo para desafiar o Ocidente. E eles querem impor um modelo de controle que fará você sentir saudades da tirania atual. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Altieres, o último herói da Terra, revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. Enquanto as discussões políticas no Ocidente se perdem em debates circulares, um grande movimento acontece do outro lado do mundo. Políticos e a mídia tradicional pouco falam sobre isso. Preferem manter a população distraída com narrativas simplistas. Mas a realidade é muito mais complexa e perigosa. Recentemente, líderes de alguns dos regimes mais autoritários do planeta se reuniram no Cazaquistão. O encontro foi a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, a OCX. E a mensagem foi clara. Eles estão construindo uma nova ordem mundial. Para o espectador desatento, o discurso parece nobre. Falam em multipolaridade, cooperação e desenvolvimento. Criticam o que acham de hegemonia e bullying do Ocidente. Mas o que se esconde por trás dessas palavras? Qual é a verdadeira natureza dessa aliança? A verdade é que estamos testemunhando a formação de um cartel entre governos poderosos. Trata-se de um clube que compartilha um profundo desprezo pela liberdade individual. Eles não querem um mundo mais livre, querem um mundo onde seu poder seja incontestável. A OCX é liderada pela China, aquele país que muitos socialistas chamam de República Popular. Ao seu lado está a Rússia. O grupo ainda inclui Índia, Paquistão, Irã e nações da Ásia Central. Juntos representam uma parcela significativa da população e do território mundial. A cúpula deste ano foi marcada por discursos inflamados contra as potências ocidentais. Xi Jinping, o líder do regime chinês, pediu uma governança global mais justa e equitativa. Mas o que isso significa na prática? Quando um tirano fala em justiça, devemos duvidar de suas palavras. A justiça de Xi Jinping é a da censura, do controle absoluto e do crédito social. É a de um regime que escraviza o seu próprio povo. É o monitoramento constante nas redes sociais e na internet, com punições para quem ousa pensar diferente. A, entre aspas, nova ordem que eles propõem não é de forma alguma uma alternativa libertária à ordem atual. É a troca de um conjunto de controladores por outro potencialmente muito pior. É a substituição de uma coerção mais sutil por uma opressão explícita e brutal. A análise libertária dessa situação precisa ir além da superfície. Não se trata de torcer por um lado ou por outro no grande tabuleiro geopolítico. Todo o Estado, por sua própria natureza, é uma organização coercitiva. Ele vive da violação dos direitos de propriedade por meio dos impostos, impõe sua vontade pela força, através do monopólio da violência. A disputa entre a OCX e o Bloco Ocidental não é uma luta do bem contra o mal. É uma briga entre gangues rivais pelo controle de territórios e populações. O que a OCX realmente busca é consolidar um modelo de Estado aliado a poderosas corporações e grupos para controlar setores estratégicos da economia. Por um lado, admiram a capacidade
atividade produtiva do capitalismo, mas rejeitam a liberdade que o acompanha. Querem a riqueza gerada pelo mercado, pelo menos em parte, mas sem os direitos de propriedade, a livre expressão e a soberania do indivíduo. É a fórmula perfeita para a tirania. Um Estado com recursos quase ilimitados para oprimir seus cidadãos. Durante a cúpula, foram anunciados planos para fortalecer a cooperação econômica e de segurança. Eles querem criar um banco de desenvolvimento da OCX. Querem aumentar o uso de moedas locais no comércio para reduzir a dependência do dólar. À primeira vista, a diversificação monetária pode parecer positiva, mas vinda desses regimes, a intenção é outra. O objetivo não é dar mais liberdade aos indivíduos, mas fortalecer o poder de seletas elites financeiras e políticas. Desejam com essas alianças criar um sistema financeiro imune às sanções de países ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia. Um sistema que lhes permita manter políticas autoritárias sem sofrer consequências. A verdadeira face da OCX se revela quando olhamos para os seus membros. A China é um exemplo bem claro. O regime comunista mantém campos de concentração em Xinjiang. Milhões de pessoas da etnia uigur são submetidas a trabalho forçado, doutrinação e esterilização. Em Hong Kong, a promessa de, entre aspas, um país, dois sistemas, foi destruída. A liberdade de expressão foi esmagada pela Lei de Segurança Nacional. Qualquer um que critique o governo pode ser preso. Esse é o modelo de governança que Xi Jinping quer exportar para o mundo. A Rússia não fica muito atrás. O governo persegue opositores políticos, jornalistas e qualquer voz dissidente. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, foram fechadas no país. A liberdade de imprensa simplesmente não existe. A economia é dominada por oligarcas ligados ao poder estatal. A propriedade privada só é respeitada enquanto for conveniente para o governo. E o que dizer do Irã, o mais novo membro pleno da OCX? Um regime teocrático que impõe leis religiosas brutais. Mulheres são tratadas como cidadãs de segunda classe. Minorias religiosas e sexuais são perseguidas e executadas. A liberdade de expressão é um crime punido com a morte. Este é o tipo de parceiro que China e Rússia estão trazendo para a sua nova ordem mundial. Os países da Ásia Central que compõem o grupo, como Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, seguem o mesmo padrão. São ditaduras ou autocracias disfarçadas de repúblicas. A corrupção é endêmica. As eleições são uma farsa. E os direitos humanos são sistematicamente violados. A OCX não é uma aliança para o desenvolvimento. É um sindicato de ditadores. Um pacto de ajuda mútua para garantir que todos permaneçam no poder. Do ponto de vista anarcocapitalista, a ascensão da OCX é um lembrete sombrio. Um lembrete de que a ameaça à liberdade não vem apenas de um governo, mas da própria ideia de Estado. A competição de poder entre governos extremamente bélicos não leva à liberdade. Leva a guerras, opressão e destruição. Os indivíduos são sempre as vítimas. Somos nós quem pagamos impostos para financiar seus exércitos. Somos nós que somos enviados para morrer em suas guerras.
e somos nós que sofremos sob suas leis tirânicas. A narrativa de uma ordem multipolar é uma armadilha. Ela nos faz acreditar que devemos escolher um lado, que devemos apoiar, entre aspas, o mal menor, e que algum governo pode proteger a humanidade. Mas um libertário não escolhe entre senhores de escravos. Um libertário luta pela abolição da própria escravidão. A solução para a hegemonia de um Estado não é a hegemonia de outro. A solução é um mundo sem Estados, um mundo baseado na cooperação voluntária, no livre mercado e no respeito absoluto aos direitos individuais. A expansão da OCX também representa uma ameaça econômica direta. Esses regimes são hostis à liberdade econômica. Segundo o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, países como China, Rússia e Irã estão entre os mais reprimidos do mundo. O Estado controla os principais setores da economia. A burocracia sufoca o empreendedorismo e os direitos de propriedade são frágeis. O desenvolvimento que eles promovem é o desenvolvimento do poder estatal, não da prosperidade individual. Eles buscam criar um bloco econômico fechado, um espaço onde suas empresas estatais possam operar sem a concorrência do mercado global, onde o comércio seja usado como arma política. Isso significa menos inovação, menos prosperidade e menos oportunidades para todos. A autarquia, o sonho molhado de todo planejador central, sempre leva ao empobrecimento. A liberdade de expressão é outro alvo dessa aliança. Todos os membros da OCX têm um histórico terrível de censura. Controlam a internet, bloqueiam redes sociais e prendem quem ousa criticá-los. A tecnologia que a China desenvolve para monitorar sua própria população está sendo exportada para outros regimes autoritários. A cooperação em segurança da OCX inclui o compartilhamento de técnicas de vigilância e repressão. Eles estão aprendendo uns com os outros a melhor forma de controlar as pessoas. Portanto, quando você ouvir um político ou analista elogiando a nova ordem multipolar, desconfie. Pergunte a si mesmo: que tipo de mundo essas pessoas estão construindo? É um mundo com mais ou menos liberdade? É um mundo onde o indivíduo é soberano? Ou é onde o Estado é tudo, é todos, nada fora, tudo dentro dele? A resposta é óbvia. A ascensão da OCX é um passo na direção de um mundo distópico. Um futuro onde a tirania estatal tem alcance global. A conclusão para um libertário é clara. A nossa luta não é geopolítica. Não é sobre qual bandeira tremula no topo do mastro. A nossa luta é filosófica. É a luta do indivíduo contra ideologias coletivistas nefastas, da liberdade contra a coerção, do mercado voluntário contra o planejamento central. A cúpula da OCX é apenas mais um sintoma da doença. A doença é a crença de que algumas pessoas têm o direito de governar outras. Não podemos cair na armadilha de apoiar o estatismo ocidental como alternativa. Os governos do Ocidente também expandem seu poder e nos oprimem. Também nos taxam, nos regulam e violam nossos direitos individuais. A diferença é apenas de grau, não de natureza. A solução não é fortalecer um Estado para combater o outro. A solução é enfraquecer todos os aparatos estatais, tirando-lhes o dinheiro do controle. E hoje existe alternativa para isso: o Bitcoin. Devemos sempre expor sua natureza ilegítima e mostrar às pessoas que podemos viver em paz e prosperidade sem eles.
O surgimento de um bloco de poder explicitamente anti-liberdade como a OCX deve servir de alerta. Ele mostra o caminho que o mundo pode tomar se as ideias de liberdade não prevalecerem. A batalha das ideias é mais importante do que nunca. Precisamos defender o individualismo, o livre mercado e os direitos de propriedade com mais força. Precisamos mostrar que existe uma alternativa real à tirania estatal, seja ela ocidental ou oriental. A alternativa é a liberdade total e sem concessões. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!